E as assinaturas falsas? Do Banco do Brasil, do Decoval e de todos os multos. Ana, eu entregava todos os contratos pra ele. Bruna, você está como testemunha em praticamente todos eles. Ana, eu dava na mão dele, punha no envelope e ele voltava com o negócio assinado. Eu tô falando da figura de um agressor, de um covarde, de um canalha que acha que tem poder e domínio sobre os outros. E eu dei poder para esse canalha. Eu dei poder para esse agressor. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pandora News, o seu plantão diário de notícias. E hoje trago para vocês que a Ana Hickman soltou uma bomba na mídia. Acontece que foi vazado um áudio de uma ex-funcionária dela, aparentemente ou supostamente confirmando que Cláudia Helena teria falsificado a assinatura de Ana Hickman em contratos do Decoval. Pelo menos foi isso que o Léo Dias noticiou. Será que isso desmente o laudo grafotécnico feito por um perito forense renomado? Eu vou expor tudo aqui para vocês. Mas antes, não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no meu canal, deixar 1, 2, 3 comentários, eu vou responder todos vocês. Também me siga na rede social que estará aqui na tela. Lá eu tenho contato mais direto com vocês podem me seguir por lá e falar que vieram do Caixa de Pandora. Eu adoro conhecê-los. Antes de eu entrar no caso, deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Se você quer aprender inglês por menos de R$40 por mês, então eu indico o método B-Way do professor Jonas Bressan e eu posso garantir para vocês, é o melhor curso de inglês da internet e também é o mais vendido. Esse curso ele é completo, tem área de membros, grupo de alunos no WhatsApp, plantão de dúvidas e aulas focadas na sua aprendizagem. Então, se você precisa aprender inglês para de repente conseguir um novo emprego, viajar sozinho, ter uma independência, você pode acessar o link que será aqui no box de informações, que lá tem um grande desconto para vocês. Olha só, de R$697, o curso ficará por R$397 à vista. Ou então você pode parcelar em 12 vezes de R$39,70, ou seja, menos de R$40 por mês para ter acesso ao melhor curso de inglês na internet. O valor é ótimo e para garantir esse desconto é só acessar o link que estará aqui no box de informações ou então no primeiro comentário fixado. E claro que apoiando o patrocinador do meu canal, você também apoia o meu trabalho. Bom, então é isso e bora para o caso de hoje. Bom, temos algumas atualizações aqui desse caso que eu vou falar para vocês tudo o que foi noticiado aí na mídia nos últimos dias. É o seguinte, a justiça aceitou uma ação do Alexandre Correia contra a Ana Hickman. Ele está entrando com uma ação contra ela por fraude. Isso mesmo, pessoal. Esse documento foi publicado com os detalhes das alegações do Alexandre Correia que ele está fazendo ali contra a Ana Hickman. Acontece o seguinte, ele entrou com uma ação contra a Ana Hickman e contra as irmãs dela por fraude. De acordo com o documento, o empresário alega ter sido afastado das empresas após uma denúncia de violência doméstica e que foi usado contra ele o chamado golpe Maria da Penha. Para quem não sabe do que eu estou falando, esse golpe está cada dia mais popular e é basicamente um esquema fraudulento em que uma pessoa, geralmente uma mulher, acusa falsamente um homem de agressão ou violência doméstica para obter vantagens financeiras ou então para conseguir alguma vingança ou benefícios legais, como por exemplo pensão, guarda dos filhos ou afastamento do parceiro da residência. E curiosamente tudo isso aconteceu com Alexandre Correia, se você for analisar aqui a linha do tempo. Ele alega hoje que foi feito desvio de dinheiro da empresa Hickman Serviços para outras empresas. E de acordo com a petição inicial, o desvio de contratos e ativos da empresa Hickman Serviços para a Hickman House evidencia um claro desvio de finalidade, uma vez que a nova empresa foi constituída com o propósito de esvaziar o patrimônio da primeira empresa, prejudicando tanto o Alexandre quanto os credores. Ainda foram citadas duas transferências feitas pela Ana Hickman para suas irmãs, que não teriam justificativa legal. Acontece que ela teria feito essa transferência tirando o dinheiro de uma empresa do grupo e enviando para Isabel Hickman. E também tem outra transferência de R$40 mil da Hickman Serviços para a Fernanda Hickman. Isabel e Fernanda são irmãs da Ana Hickman. De acordo com o jornalista Ricardo Feltrin, a Ana Hickman teria criado uma nova empresa sem o conhecimento do Alexandre Correia enquanto eles ainda estavam casados. Segundo documentos que o Feltrin teve acesso, em janeiro de 2023 foi criada a empresa Meliá, em nome de um homem chamado Eduardo Duarte. Ela seguiu com essa mesma titularidade até o mês de outubro daquele ano.
Esse rapaz hoje é acusado de fraude e também vem sendo investigado pela Polícia Federal depois de abrir mais de 700 empreendimentos em seu nome, ou seja, um laranja. Esse período seria o mesmo em que a Ana Hickman teria expulsado Alexandre Correia do quarto do casal, ali onde eles moravam naquela mansão em Itu, no interior de São Paulo. E poucos dias antes da famosa briga entre o casal, que aconteceu em novembro de 2023, a empresa Meliá, ainda em nome do Eduardo, acabou mudando de lugar e ganhou uma sede na Avenida Consolação, no centro de São Paulo. Depois, essa sede foi transferida para outros lugares. E nessa altura, a Ana Hickman já estava como proprietária. Aqui, continuando na linha do tempo, o casal teve aquela briga em novembro de 2023. Ela registrou um boletim de ocorrência contra o Alexandre, o acusando de violência doméstica. E então, depois disso, o Alexandre teria sido chamado para uma conversa com os novos advogados da Ana Hickman e também com a apresentadora. E ali ele alega que foi coagido a assinar documentos abrindo mão da administração das empresas, porém não da sociedade. E seria da empresa Hickman Serviços e de outros 6 CNPJs que tem embaixo da holding. Essa seria uma espécie de acordo que eles fizeram para abafar esse assunto. Se ele aceitasse se afastar das empresas, ela não entraria com uma denúncia contra ele. Esse acordo teria sido assinado em 22 de novembro de 2023, 3 dias depois que a Ana Hickman alegou que o Alexandre Correia teria praticado violência doméstica contra ela. Coincidência ou não, em 23 de novembro, a Meliá passou a se chamar Hickman House, sendo agora a Ana Hickman sua única proprietária. Momento também em que o Eduardo Duarte, aquele laranja, simplesmente sumiu de cena. No dia seguinte, a Hickman Serviços supostamente transferiu todos os contratos e bens da antiga empresa para essa nova empresa Hickman House. E por causa desse suposto esquema fraudulento, hoje o Alexandre Correia pede indenização por danos morais e também materiais. Ele também está pedindo bloqueio de 50% dos lucros dos negócios, dissolução parcial da sociedade nas empresas e a nulidade dessas transferências de cotas societárias, o que impacta o funcionamento de mais de 500 lojas do grupo. O valor dessa causa é estimado em 30 milhões de reais. Após serem notificadas, a Ana, a Fernanda e a Isabel Hickman, elas teriam o prazo aí de 5 dias para explicar essas acusações. Eu acredito que esse prazo já até passou. Mas como todo esse caso está sendo levado em segredo de justiça, a gente não tem acesso a tudo, só o que vaza na imprensa. Em nota, a assessoria da apresentadora negou que haja uma ação para apurar fraudes e desvios nas empresas. Eles falam que tem apenas um pedido de dissolução parcial da sociedade e apuração de haveres. A defesa dela disse o seguinte, abre aspas, Alexandre Correia distorce decisões e até mesmo seus próprios pedidos para tentar descredibilizar Ana Hickman e obter vantagem ilícita nos processos, fecha aspas. Eles também acrescentam que a Ana Hickman não foi formalmente citada e quando ocorrer essa citação, a defesa será feita apenas em juízo e não na imprensa. Mas tem mais, pessoal. Recentemente foi divulgado que a Ana Hickman teria feito um acordo para acertar um dos empréstimos com o Banco da Ecoval, que ela alega não ter assinado. Lembra que saiu essa notícia que ela alegava não ter assinado esse contrato, porém, em contrapartida, ela estava fazendo acordo com o banco. Porém, sua assessoria em nota diz o seguinte, o acordo entre Ana Hickman e o Banco da Ecoval não é referente ao contrato cuja assinatura da apresentadora foi falsificada. O acordo de crédito entre Ana Hickman e a instituição bancária negocia dívidas da Hickman Serviços LTDA e também de Alexandre Correia, de empréstimos feitos entre 2021 e 2023 e que consta o imóvel de Itu como garantia. Para proteger o patrimônio, a empresária fez um acordo com o banco para quitação. Ainda que a dívida seja de responsabilidade de Ana e Alexandre como sócios da empresa, a apresentadora está pagando o contrato desde julho de 2024 sem qualquer contribuição do ex-marido para pagamento do credor, nem mesmo na dívida em nome dele. Então, ela fala que de fato fez esse acordo, porém não é referente ao empréstimo que ela alega que teve sua assinatura falsificada. A assessoria dela afirma que existem 2 contratos de empréstimos com o Banco da Ecoval. Um deles é reconhecido
pela Ana Hickman e está em processo de quitação, que é esse que eu falei para vocês, e o outro está relacionado ao processo das assinaturas falsificadas, em que isso estava sendo apurado por um perito forense. Inclusive, eu noticiei esta semana que foi confirmado que, referente a esse contrato que ela alega que teve sua assinatura falsificada, o perito concluiu que a assinatura é dela. Porém, a Ana Hickman e sua assessoria alega que sua assinatura foi falsificada pela Cláudia Helena dos Santos, que é ex-agente pessoal da Ana Hickman. E eles alegam que foi comprovado pela perícia particular contratada pela Ana Hickman que as assinaturas foram falsificadas, mas conforme eu noticiei aqui para vocês, o juiz determinou que um perito forense fizesse uma análise forense isenta, sem estar vinculado com nenhuma das partes, e foi confirmado que a assinatura era dela sim, e que inclusive ela teria tentado forjar a sua própria assinatura. Agora pensa aí com vocês, por que será que ela tentou forjar a própria assinatura? Será que ela já tinha um plano em mente? O advogado Enio Martins Murad, que trabalhou ali na defesa do Alexandre Correia, disse o seguinte em referência a isso, abre aspas, desde a divulgação do laudo grafotécnico que trata de um dos empréstimos do Banco Daicoval, comprovando que a apresentadora tentou falsificar a própria assinatura, a Ana Hickman aparentemente entrou em desespero. O fato é que há 2 laudos judiciais existentes. Um isenta a Cláudia Helena de ter falsificado qualquer assinatura e o outro, laudo judicial, comprova que quem assinou os documentos foi a própria apresentadora. E a Ana Hickman está acusando a Cláudia Helena, que é uma ex-funcionária dela, que trabalhou 16 anos para Ana Hickman. Então, para quem está falando aí que tem que defender a mulher, a Cláudia Helena também é uma mulher que está sendo acusada aparentemente injustamente. Ele também falou que a Ana Hickman, para tentar se defender, ataca o perito, ataca a gerente do banco. E, inclusive, no seu depoimento, a gerente do Banco Daicoval diz que a Ana Hickman tinha ciência de tudo e que ela assinava todos os empréstimos. Então, até a gerente do banco está aí falando a verdade contra a Ana Hickman. Ele também diz que a Ana Hickman, apesar de acusar o marido por quase 500 dias de crime de desvio patrimonial, foi ela mesma quem praticou esses crimes, uma vez também que ela nunca conseguiu provar nada. Mas agora, pessoal, tem uma grande novidade nesse caso, porque parece que a Ana Hickman está tentando ainda se justificar perante a mídia em relação a essa conclusão do laudo grafotécnico. Claro que esse laudo, confirmando que as assinaturas são dela, caiu igual uma bomba no colo dela. Mas, em um áudio divulgado pelo Léo Dias, uma moça chamada Bruna Pettinelli, que trabalhou em uma das empresas mantidas pelo Alexandre e pela Ana Hickman até outubro de 2023, afirmou que viu a Cláudia Helena dos Santos, ex-amiga e agente pessoal da Ana Hickman, assinando um contrato de empréstimo. Porém, pessoal, diferente do que foi noticiado, a Bruna em momento nenhum fala que viu a Cláudia Helena falsificando a assinatura da Ana Hickman. Ela diz que apenas viu a mulher assinando o contrato, e isso é completamente normal, porque a Cláudia Helena servia de testemunha nesses empréstimos, então ela assinava como testemunha. Para quem não sabe, você precisa de 2 testemunhas, geralmente, para assinar um contrato de empréstimo bancário, e era isso que a Cláudia Helena e a Bruna faziam, elas assinavam como testemunhas desses contratos. E é apenas isso que a Bruna alega nesse áudio, onde claramente ela está sendo coagida pela Ana Hickman, que fala de forma bastante agressiva com a sua funcionária. Mas o Léo Dias e também outros portais colocaram no título da matéria que a Bruna teria confirmado que viu Cláudia Helena falsificando essas assinaturas. Porém, no áudio a Bruna não fala isso em momento nenhum. É só você ouvir o áudio e confirmar isso que eu estou noticiando aqui para vocês. Também foi noticiado que na mesma gravação ela diz que o Alexandre Correia apresentava contratos já assinados, antes mesmo deles passarem pelas mãos da Ana Hickman. Porém, novamente, em nenhum momento a Bruna cita que esses contratos chegavam às suas mãos com a assinatura da Ana Hickman antes de passar por ela. Ela só fala que, de fato, os contratos chegavam assinados, porém ela não sabia se já tinha passado ou não pela Ana Hickman. E claro que essas notícias que aparecem no portal do Léo Dias, na Metrópolis, parece mais algo que foi enviado pela própria assessoria da Ana Hickman, apenas para eles copiarem e colarem aquilo e manipular muitas pessoas.
Mas em vez de vocês acreditarem no que eles estão falando ou no que eu estou falando aqui, apenas escutem o áudio e tirem suas próprias conclusões. Prestem bastante atenção no que a Bruna fala, e em momento nenhum ela fala que Cláudia Helena falsificou as assinaturas. Eu vou deixar o áudio aqui reproduzindo, escuta com calma e avalie exatamente o que é dito neste áudio. Bruna, a gente está gravando, eu preciso que você primeiro autorize essa gravação, dando o seu nome completo e o seu número de documento. Eu autorizo. Bruna Pettinelli Fernandes Pergamin. E as assinaturas falsas? Do Banco do Brasil, do Decoval e de todos os mútuos. Ana, eu entregava todos os contratos para ele. Bruna, você está como testemunha em praticamente todos eles. Ana, eu dava na mão dele, punha no envelope e ele voltava com o negócio assinado. Você nunca viu ninguém Eu assinar? assinava. Quem assinava? A Cláudia. Muitas vezes a Cláudia. E tinham coisas que ele vinha com o contrato já assinado. Você já viu ela assinar na sua frente? Sim. Eu sei porque eu vi duas canetas iguais. Caneta preta, onde era a assinatura dela como testemunha e depois a assinatura em cima. Que eu sei que aquela assinatura não era minha. A primeira assinatura falsificada que eu achei foi de um cheque de 55 mil que estava debaixo do seu computador. Foi assim que eu encontrei. Foi onde deu start, onde eu comecei a investigar e buscar todas as assinaturas falsas. E aí eu achei de documento de banco também. E tem mais, pessoal, de acordo com o Ricardo Feltrin, esse áudio não está no inquérito policial, ou seja, não tem nenhuma validade jurídica. É apenas aí uma cortina de fumaça que a Ana Hickman lançou na mídia para tentar abafar o escândalo que está sendo o fato do perito forense ter confirmado suas assinaturas naquele contrato. Então ela está tentando dar aqui uma contrapartida, porém sem nenhuma validade jurídica. Hoje a Ana Hickman acusa a Bruna de fazer parte da suposta quadrilha do Alexandre junto com outros funcionários e prestadores de serviços das empresas, e ela também apontou a gerente do banco Decoval como um dos agentes ali que faz parte dessa quadrilha. Ela também apontou um funcionário de um cartório de fazer parte de todo esse esquema, e o foco era fraudar as empresas dela, segundo o que ela alega. A Bruna, para quem não sabe, era gestora das empresas e em seu depoimento à polícia ela afirmou que na administração do negócio, os sócios Ana Hickman e Alexandre Correia tinham poderes para assinar isoladamente os contratos. Ela também afirmou para a polícia que em 23 de outubro de 2023, a Ana Hickman disse que faria a revogação dos poderes de Alexandre Correia nas empresas e que a partir dali somente ela tomaria as decisões e assinaria documentos. Um mês depois, em novembro, para quem se lembra, eles tiveram aquela briga e ocorreu a separação e ela o acusou de todos aqueles crimes. Mas voltando aqui na linha do tempo, 3 dias depois, no dia 26 de outubro, nascia a Hickman House, uma empresa apenas de propriedade de Ana Lúcia Hickman. A Bruna também abriu seu sigilo bancário e fiscal, tudo a fim de comprovar que não recebeu nenhum valor ou vantagem, e em sua declaração ela desmente a Ana Hickman e afirma que a Ana sabia de tudo a respeito das dívidas das empresas, ao menos desde 2018. Ela também afirma que há registro de inúmeros cartões da apresentadora bloqueados por falta de pagamento, então não era segredo para ninguém que eles estavam à beira da falência. A Bruna também declarou que quando todas as contas do casal ficaram bloqueadas por rombos, eles insistiram, o casal, Ana Hickman e Alexandre, insistiu e coagiu para a Bruna deixar que eles usassem as contas bancárias dela para movimentar dinheiro. Você imagina que a situação dessa funcionária, se ela se nega a aceitar, ela seria mandada embora, mas se ela aceita que esses valores sejam movimentados em suas contas, como que ela explicaria isso depois? Ou então, de repente, como que ficaria suas contas bancárias? Será que ficaria com saldos negativos ali dentro? Como que ela iria explicar isso em juízo depois? Tanto que depois que esse pedido foi feito, ela passou a sofrer de ansiedade, depressão, tudo por causa dessa pressão que ela estava sofrendo no seu trabalho. Então, dias depois desse pedido, ela passou a sofrer de ansiedade, depressão, e ela ficou muito preocupada com o rumo que as coisas haviam tomado e como que ficaria suas contas bancárias diante disso tudo. A Cláudia Helena corroborou todas essas afirmações da Bruna e disse que pessoas próximas ficaram chocadas quando a Ana Hickman passou a fazer denúncias contra o Alexandre Correia. E aí foi quando a Cláudia Helena pediu demissão porque ela ficou inconformada com o que estava acontecendo.
Agora, pessoal, vamos refletir um pouco aqui. Seria uma coincidência o Léo Dias ter tido acesso a esse áudio logo na semana seguinte, em que a Ana Hickman foi desmascarada perante a justiça e perante toda a mídia? Com esse laudo confirmando que as assinaturas são dela? E a verdade, pessoal, é que ninguém mais acredita na Ana Hickman. Ela faz até vídeos e publicações nas suas redes sociais, tentando posar ali no papel de vítima, de injustiçada, falando que o Alexandre Correia está armando tudo contra ela. Porém, se você acessar os comentários dessas publicações, ela está sem credibilidade nenhuma, as pessoas não acreditam mais nela. E agora eu quero saber em quem vocês acreditam. Na perícia grafotécnica, que foi contratada de forma isenta pelo juiz, ou na Ana Hickman, que publicou aí esse áudio, provavelmente mandou para o Léo Dias e para os outros portais esse áudio que sequer tem validade jurídica. Em quem vocês acreditam mais? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber muito sua opinião e até o próximo caso.